Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Eu não irei ler o texto da palavra de Deus, mas eu vou pregar o texto, e à medida que eu for pregando o texto expositivamente, eu vou convidando os irmãos, então, a lerem o texto, que será também projetado. Você está com medo? Você está com dúvidas? Você está sofrendo alguma situação indesejável? Alguma coisa que angustia a sua alma, que lhe tira a paz, que lhe arranca a alegria? Algum temor que você está enfrentando? Mas eu quero dizer que nós atravessamos, há momentos que nós atravessamos grandes tribulações que parecem dilacerar a nossa alma e nos deixam profundamente atordoados, angustiados e perplexos. Esses momentos não são diferentes ao texto que haveremos de expor, muito embora o período do texto é muito mais sombrio e tenebroso do que a igreja está vivendo nos dias de hoje. Desde o martírio de Estevão, a perseguição aos cristãos dentro e fora de Jerusalém estava se intensificando. O rei Herodes Agripa I, não é aquele Herodes que era da época em que Jesus nasceu, contribuiu para essa perseguição. Herodes mandou matar Tiago, e percebendo que isso agradara os líderes judeus influentes em Jerusalém, esses judeus também incentivaram a perseguição à igreja de Cristo. Então ele mandou matar Tiago, e mandou prender a Pedro, planejando matá-lo em público. Era um período tenebroso para a igreja de Cristo, na época do período apostólico. A igreja estava vivendo aquilo que a palavra de Deus, através do seu servo, Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, disse assim: o mundo os odeia. O mundo não gosta da igreja. O mundo não gosta dos padrões da fé. O mundo não gosta dos princípios que é pregado dentro da igreja. O mundo odeia a igreja. E sempre odiou e sempre odiará. E sempre que levantar, seja um governante ou uma ONG, seja lá que for, muitos daqueles que não são cristãos estarão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é para menos, nós vemos isso, não apenas no nosso país, mas nos países circunvizinhos e no mundo. Isso está crescendo a cada dia que passa. Nesta perícope, ou seja, nesse texto lido, há algumas lições preciosíssimas que precisamos assentá-las em nosso coração. Aliás, o trecho que nós iremos ler, algumas lições preciosíssimas que precisamos assentá-las em nosso coração ao atravessarmos, ou quando atravessarmos, os vales sombrios desse mundo. Então, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 12, dos versículos de número 1 até o versículo 24, nós vamos fazer essa leitura. A primeira deles, meus irmãos, nós temos que ter em mente que nós precisamos estar cientes de que Deus não poupa os seus servos dos enfrentamentos sofríveis. Se você ler aí os versículos de 1 a 4, vamos ler: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O objetivo era matar Pedro. A jornada cristã, meus irmãos, implica em situações aflitivas, mas também desafiadoras. Amados, o evangelho não é algo fácil. Ser crente não é algo fácil. Não é um evangelho fácil, açucarado, cômodo, como alguns acreditam ser. No nosso país existe liberdade, ou pelo menos nós dizemos que tem liberdade religiosa até os dias de hoje. Daqui para frente nós não sabemos como vamos se portar os governos, mas as coisas estão
ficando um pouco mais críticas em países que nós conhecemos, como está na Nicarágua e outros países, onde o sistema de governo tem ido contra, de uma forma afrontosa, a igreja, prendendo uns. Sem falar daqueles países onde que já não é possível pregar o evangelho, entre o Islã, por exemplo, não se pode falar de Cristo. Se você se tornar cristão, você morre, se as pessoas souberem, você morre. E aí nós vemos que alguns países são tremendamente fechados, como a Coreia do Norte, assim como a Indonésia e tantos outros países de cunho islâmico. Amados, mas ser cristão nos nossos dias é fácil, mas nos dias de Pedro, dos apóstolos, não estava sendo fácil. E a igreja sempre passará por momentos angustiantes. O objetivo do sofrimento era estancar a nossa jornada cristã por meio da perseguição, que terminavam em prisão e morte. Mas nada está fora do controle divino. Deus tem propósito de mostrar a sua glória quando tudo parece acabado. Por isso, não poupa os seus servos de enfrentamentos horríveis, terríveis e mortais. Eu e você podemos passar por isto, porque Deus não isenta os seus servos. Então você está pensando que ser crente é a vida boa, é a vida açucarada? Cuidado, isso não é o cristianismo que nós pregamos. O cristianismo é um cristianismo onde nós temos enfrentamentos. A nossa luta não é contra a carne e sangue, são contra as potestades do ar que operam nas regiões celestiais. O diabo e todo o seu reino está contra a igreja. Ele usa os homens desse mundo para se posicionarem contra a igreja, como estava usando Herodes Agripa I e também os líderes judeus da época. O próprio Herodes, o propósito de Herodes era impactar a igreja, fazendo-a esmorecer ao tomar alguns de seus líderes e prendê-los, como o caso de Pedro, e matá-los, como é o caso de Tiago, cuja mensagem que o governador desejava passar era: não há Deus maior do que eu. Este era o princípio daqueles governantes estúpidos, daqueles tiranos que viviam naquela época, homens que queriam o poder, riqueza e domínio, e para isso o evangelho era algo periclitante, era algo que estava afrontando o Império Romano. Era necessário destruir o evangelho, era destruir a igreja de Jesus. Essa também era a expectativa do povo judaico com o cristianismo vigente, porque aquilo que Herodes fazia era agradável, era de apoio e admiração, era ofuscar Cristo e levar a igreja a minguar até desaparecer. Herodes meteu Pedro no cárcere e tornou impossível aos olhos humanos a sua fuga, ou então a sua saída. Mas ao passar pelos vales de sofrimento e dor, é necessário que haja incessante oração por parte da igreja. O verso 5 e 12 nos diz algo: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus, por parte de quem? Você pode pegar o texto aí, está aí na frente, né? Mas se você tiver sua Bíblia, mantenha aberta, por parte da igreja, a favor dele. Mas olha o versículo 12 também: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde que muitas pessoas, não eram poucas, eram muitas pessoas, estavam congregadas e oravam. Olha para a reunião de oração da sua igreja. Quantas vezes você frequentou? Quantas vezes você foi? Quantas vezes você deu o devido valor àquele povo na época da perseguição? Enchia a casa. Pastor, mas eu posso orar em casa? Pode e deve, mas deve ir na reunião de oração também. Por que não?
Por que nós não convidamos a igreja para orar no nosso lar? Por que nós não vamos às reuniões de oração? Estou cansado, trabalhei bastante. Mas e quando vier a perseguição, será que você vai ter condições de ir a um lugar para orar, ou você vai ter medo? Amados, dos momentos mais críticos da nossa existência, quando a nossa fé é ameaçada, é quando nós precisamos intensificar as nossas orações junto com os irmãos na fé. Não são pelas nossas forças ou pelas armas que possuímos que nós obteremos a vitória, mas é quando dependemos e nos derramamos diante de Deus em oração. A oração, queridos, é a chave da vitória, não porque há poder na oração. Não, a oração não tem poder. Quem tem poder é quem ouve a oração. Quem tem poder é Deus. Tem muita gente que fala assim, eu vou falar para aquela pessoa orar por mim porque ela tem poder. Não, ela não tem poder. Quem tem poder é Deus, de atender às nossas orações. É o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Eu quero que vocês ouçam esse vídeo do Quarteto Gileade, que fala sobre oração, e vocês prestem atenção na letra dessa música. Vamos lá. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus se põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Quando eu oro, o inimigo cala. Quando eu oro, eu sinto o poder de Deus, eu sinto a presença. Você sente a presença de Deus quando você está orando? Às vezes é aquela oração fajuta, oração meia boca, aquela oração que você acostumou a fazer de manhã, quando você levanta, Pai, obrigado por esse dia. Vai na hora do almoço, Senhor, muito obrigado pelo almoço. Vai na janta, obrigado pelo Senhor pela janta. Quando vai dormir, nem lembra de orar.
Amados, cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que coloca o joelho no chão e sente a presença de Deus na sua vida? Nós precisamos disso, queridos, nós precisamos de orar. A igreja cujos membros não se empenham em fervente oração é uma igreja frágil, desprovida de amor e sensibilidade para com Deus, uma igreja pobre, morna e que não está preparada para os grandes embates que a vida nos proporciona. Nos vales sombrios é pela oração que Deus proporciona paz frente a um destino cruciante. Olha o versículo 6, diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta do cárcere. Amados, nós vemos uma coisa interessante, ele estava dormindo. O homem que estava para morrer no dia seguinte, iria ser apresentado aos judeus, iria também ser passado ao fio da espada, esse era o objetivo de Herodes. A pergunta é, Tiago já havia sido passado ao fio da espada, agora imagina como estaria cada um de nós no lugar de Pedro. Você sabendo que você vai morrer no dia seguinte por ordem do governador, do presidente da república, você dormiria? Seja sincero comigo, você dormiria? Você não ficaria apavorado, não ficaria atordoado, não ficaria angustiado, não ficaria pensando, você está no corredor da morte, sem ter feito nada que pudesse infringir a lei e os bons costumes, a justiça e o bem-estar da humanidade. Pare para pensar nisso. Aí de repente, eu te pergunto, você estava lá, diante de tantas atrocidades, apenas por pregar o Evangelho. Será que você estaria apavorado, temeroso, angustiado, aflito, desesperançoso? Não. O nosso coração precisa, quando atravessamos os vales sombrios, quando não há mais nenhuma luz no fim do túnel, quando a tempestade assaltar a fé, quando os pesadelos se tornarem realidades que afligem a alma, descansar como Pedro descansava. Engraçado que Pedro não estava numa cama confortável, num colchão gostoso, ele estava sentado, agrilhoado, um grilhão do seu lado, outro grilhão do seu lado, prendendo os seus braços. Paulo estava numa situação indesejável, mas ele dormia, apenas dormia, confiante de que acontecesse o que acontecesse, estava nas mãos do seu amado e adorado Deus. Não esbravejou, não procurou discutir com os soldados que o ladeavam, apenas dormia e descansava nas mãos do mestre amado, a quem um dia negara o vê-lo sendo julgado inocentemente na fatídica noite da prisão de Cristo Jesus, que o levaria à cruz, mas depois, junto ao mar, afirmou amar a Deus e apacentar as suas ovelhas e cordeiros. E conta a história que quando ele foi preso, no final da sua vida, depois dessa situação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. No entanto, é quando descansamos que Deus realiza os milagres que nos deixam extasiados e perplexos. Olha o versículo 7 até o versículo de número 11. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, até o versículo 11, cinge-te e calça sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe o quê? Uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo diante o anjo apartou-se deles. Então Pedro, caindo em si,
Olha só, agora que ele cai em si. Caindo em si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amados irmãos, eu acho isso aqui bacana demais, esse texto. Esse texto ele fala muito. Havia 4 escoltas compostas de 4 soldados cada. Essas escoltas se revezavam em seus turnos, ficando 2 soldados ao lado de Pedro, que já estava agrilhoado, com 2 cadeias dentro de um cárcere, em cuja porta havia mais 2 soldados. Na porta da prisão, da cadeia, tinha mais 2. E ainda tinha mais um. Ainda se encontrava um portão de ferro que levava para fora da prisão, que se encontrava rigidamente trancado. Resumindo, era impossível que Pedro saísse daquele lugar. Quando não está mais em nosso poder solucionar as intrincadas situações desesperadoras, saltar muralhas, enfrentar o exército inimigo, é aí que Deus entra em ação a nosso favor. Quando você pensa que as esperanças se foram, que não há mais jeito, que não há mais nenhuma escapatória, não existe mais nada, então é aí que Deus entra ao nosso favor. Foi assim com Davi e Golias, foi assim com Eliseu e o exército assírio, foi assim com Gideão e seus 300 homens. Amados, nós temos que entender esses fatos e tantos outros narrados nas Escrituras, que quando parecia impossível a vitória, impossível, no caso de Davi o caso do exército de Israel contra Golias, vai lá e Davi mata o gigante. No caso de Eliseu, quando o moço dele levanta pela manhã, olha pelos montes, está cercado do exército contra 2 pessoas que vieram matar 2 pessoas, o exército do rei da Síria. Deus derruba todos eles. Não precisa Eliseu levantar a mão. Eliseu e Elias. Depois eu vejo, agora me fugiu a mente aqui. E nós vemos com Gideão e seus 300 homens, estava lá 300 homens, contra o quádruplo de pessoas, praticamente. Eram mais ou menos uns 4 ou 5 para cada soldado de Gideão. Deus deu a vitória. Assim como deu em outras ocasiões, que o povo apareceu morto, etc., os inimigos apareceram mortos, etc. Quando a nossa nau parece que irá emborcar, nós precisamos olhar para Jesus e não para as tempestades e as grandes vagas, aguardando a intervenção divina que no momento certo virá. É em Cristo que os milagres acontecem. Amém? É em Cristo. Se você estiver fora de Cristo, você está procurando resolver os seus problemas, situação, seu desemprego, seu momento com a família, os seus relacionamentos, uma série de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida. Se você resolver pelas suas próprias forças, descansa como Pedro. Se você está com medo do novo governo, do governo que foi, do governo que virá, seja lá que for, descansa no Senhor. A Bíblia diz: descansa no Senhor e espera nele. Mas nosso Deus é Deus de impossíveis, que nos deixam perplexos com seus feitos miraculosos. Às vezes é difícil acreditar que nossas orações estão sendo respondidas. No verso 12 e 17, nós encontramos assim: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E o que eles disseram para ela? Nossa, que maravilha, ligado. Você está louca, menina? Olha só, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram o quê?
atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Não o Tiago que havia morto, né? Mas tinha um outro Tiago ali entre os discípulos de Jesus. Essa ação de Deus por meio de um anjo não parecia real para Pedro, o qual pensou que era uma visão que só caiu em si depois que o anjo se apartou dele, quando se enveredaram pela rua. Contudo, isso não só aconteceu com Pedro, mas também com Rode, criada de Maria, mãe de João Marcos, que, estupefata, deixou Pedro no portão. Assim como todos que se encontravam congregados orando a favor de Pedro, ao dizer que Rode estava louca. Eu fico imaginando Deus dando gargalhada numa situação essa cena. Porque quando as coisas acontecem de bom para nós, quando Deus faz obras maravilhosas, o que você fica? Fica sorridente. Deus também falou assim, olha que coisa maravilhosa, eles estão alegres, estão, né? E eu me surpreendo também com as respostas de Deus em minhas orações. Houve várias situações que eu coloquei de joelho e falei: Senhor, não dá mais, agora é contigo. E Deus abriu as portas. Deus faz coisas inimagináveis, mas ainda há aqueles que não se despertaram para a importância de congregarem-se para orar. Hoje a mensagem para você que não vai à reunião de oração. É para você, crente. Se você é crente e que pensa que você pode ficar na sua casa, distante de uma congregação que ora, porque a Bíblia diz que eles oravam, e não era só no Velho Testamento, em todas as páginas das Escrituras nós vemos o povo se reunido e orava. Então está na hora de convidar você para orar. Está na hora de você, quero ver a casa da dona Ruth cheia, terça-feira que vem. É o desafio para a igreja aqui. Meus irmãos, nós podemos ver que Deus faz coisas inimagináveis. Quando a igreja se une em oração, Deus opera miraculosamente. Então ficamos, como diz o salmista no Salmo 126, como é que ficava lá? Como quem? Sonha. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós, tem feito por eles, e também por nós, por isso nós estamos alegres. Todavia, Deus faz justiça para aqueles que se levantam contra a sua igreja. É verdade. Não pense que há pessoas que, por mais poderosas que sejam na face da terra, escapam ao crivo da justiça de Deus. Diz o versículo 18 até o 23: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de o alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo feriu a Herodes, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Não é necessário levantar um Deus contra o nosso inimigo. É preciso orar pelos nossos governos, mas não é preciso levantar as mãos contra ele. É Deus quem retribui a vingança pela sua igreja, por assim afirmou Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 19. Os soldados, alvoroçados pelo que aconteceram, sabiam do seu destino fatal. O preso que estava para ser apresentado pelo rei Herodes no dia seguinte, desaparecera, virou fumaça,
virou um fantasma. Aí sim, meus irmãos, naquela época, quem perdia um preso, pagava com a vida. E depois de submeter aqueles homens ao inquérito, mandou matá-los. Eles não sabiam. Os soldados alvoroçados, Herodes, após ter procurado Pedro, que não seria tão difícil de encontrar, mas creio que Deus ocultou Pedro dos olhos de Herodes e seus soldados e levou aqueles sentinelas à corte, ordenando-lhes a morte. Contudo, não foram apenas os soldados que morreram. O desejo de Herodes de agradar outras pessoas em vez de Deus alterou o rumo da sua vida. O próprio Herodes teve seu destino alterado por não agradar a Deus e assim a outras pessoas, pois diante da multidão que gritava que ele era um Deus e não um homem, não tendo glorificado a Deus, morreu comido por vermes. A justiça de Deus tarda, mas não falha, diz o autor de Hebreus, é enfático ao afirmar: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus, não é morto, gente, é vivo. Deus está vivo. Por mais que as pessoas pensam que estejam fazendo mal à igreja, que vai acabar com elas, Deus tem elas em suas mãos. Fica de olho. Se aquele teu vizinho quer acabar com você, se aquele teu parente quer acabar com você, se o teu empregador quer acabar com você, se Deus está do teu lado, então descansa. Não fica atormentado, angustiado. Às vezes, como ser humano, nós ficamos, isso eu fiquei, e fico. Mas tem hora que eu tenho que cair nos joelhos no chão e falar: Senhor, me perdoa pela minha falta de fé, porque muitas vezes eu deixo de crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que penso ou peço. Então, Senhor, dá-me paciência. Eu não posso compreender o que o Senhor está fazendo, permitindo no dia de hoje, mas amanhã eu entenderei. Deus tem propósitos. Meus irmãos, ainda Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ninguém fica incólume, ileso à justiça divina, sendo neste mundo, seja no inferno e no lado de fogo. Lucas assevera no capítulo 18, verso 7: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amados, um dos maiores clássicos da literatura francesa, há mais de 150 anos, que tornou-se um filme célebre, e você fala assim: pastor, qual filme você gosta? Eu gosto do Conde de Monte Cristo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir. O Conde de Monte Cristo gira em torno de Edmond Dantès, que é preso por um crime que não cometeu. Ao sair da prisão, Edmond vai em busca da vingança contra os seus inimigos. Na prisão em que permanecera por muitos anos, há uma frase que estava cunhada na parede antes dele chegar lá: Deus me fará justiça. E todos os anos, todos os dias, todas as horas, ele lia aquela frase. E todos os dias, no aniversário da sua prisão, ele apanhava. E os anos se passaram, e aquela frase foi perdendo o efeito na vida de Edmond Dantès. Ele se apegou a essa frase a princípio, mas com o passar do tempo ele ficou cético, não acreditava mais. Deus, no entanto, fez justiça, pois lhe concedeu riquezas e honra e a sua amada de volta aos seus braços. Contudo, Dantès não era servo do Deus Altíssimo, nós o somos. Por isso não devemos nos decepcionar com Deus quando os ventos sopram ao contrário. Por mais que as prisões pareçam abrir, pareçam que os dias demoram a se acabar, a noite se torna tão longa, Deus vai fazer milagre. A dor que atravessamos, mesmo que dure muito, não fará o servo de Deus desistir da justiça divina. Receberemos ao final a nossa coroa
e reinaremos eternamente com Jesus. Para encerrar, meus irmãos, o capítulo, Lucas afirma que as reveses não impedem o avanço do reino de Deus, conforme o verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amados, sim, os céus, a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão, afirmou Jesus em Mateus 24, 35. É uma verdade. Há quantos anos? Levantou-se quantas pessoas nesse mundo para fazer calar o cristianismo, mas nunca conseguiram. O reino de Deus não sofre solução de continuidade com as adversidades, os sofrimentos que sobrevêm à igreja de Cristo, nem com as ações despóticas dos homens. Tiago não teve a mesma sorte, entre aspas, que Pedro, mas também a morte daquele, quanto a prisão deste, não foram suficientes para impedir o avanço do cristianismo, o avanço do evangelho, o avanço da igreja, o crescimento e a expansão da palavra de Deus. Na vida ou na morte, a nossa maior honra é fazer parte desse reino, por um dia termos sido alcançados pela palavra do Senhor, que transformou as nossas vidas, nos livrou do inferno eterno e nos garantiu vida eterna com Cristo Jesus. Eu concluo com as palavras: como aplicar esses ensinamentos em nossos corações? Você que adentrou aqui, ouviu essa palavra, ouviu o que Pedro falou, já deve ter aplicado alguma coisa no seu coração, já deve ter assimilado o que Deus já procurou passar para você. Mas vamos a algumas coisas aqui. Primeiro, lembremos que como filho de Deus, também atravessaremos ou atravessamos vales sombrios que sugam a nossa energia e nos causa pavor. Não se preocupe, pois Deus está permitindo isto, Ele tem alguma lição importante para lhe ensinar. Apegue-se à oração, não somente particular, mas coletiva. Vá à reunião de oração, se envolva com a igreja, busque a igreja, leva a sua igreja para orar na sua casa, pois Deus quer se revelar de maneira contundente no meio da sua igreja. Mas você também tem que buscar. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. E eu pergunto para você: você está buscando Deus de todo o seu coração? Você está buscando em fervente oração? Eu gostava de um cântico que eu cantava ainda na minha pré-adolescência: em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Ah, se nós tivéssemos esse anseio, se nós tivéssemos esse afã, nossa vida seria outra. Às vezes ficamos mendigando as coisas porque nós não nos dedicamos à oração. Apegue-se à oração. Por mais penosa e tenebrosa que seja a sua senda, Deus poderá lhe dar paz, que não é igual ao que o mundo oferece, mas a paz que Cristo outorga, pois esta paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Outra coisa, acalme o seu coração. Acalma o teu coração, não é assim a música? Acalma o teu coração, né? Pois Deus fará proezas que lhe deixará abismado, atônito, atordoado, alegre, feliz, saltitante, jubiloso. Esses milagres estão reservados para os que são fiéis. Para os que são fiéis, assim como Pedro foi e parte da igreja que orava. Se você ainda não é, torne-se um homem, uma mulher de oração, e experimente essas realidades em sua vida. Elas lhe encherão de júbilo e alegria, e fortalecerão a sua fé, arrancando a sua apatia, e assim levando você para as coisas lá do alto. Creia na justiça divina, assim, aqui no mundo vindouro. Sim, creia. Deus vai fazer justiça. Lembre-se que quando alguém mexe com o Filho de Deus, mexe com o próprio Deus. Eu aprendi essa frase: se você está mexendo comigo, você não está mexendo comigo, você está mexendo com Deus. Então abre os teus olhos. Às vezes eu, de vez em quando, tenho medo dos homens. Eu já tive. Esses tempos atrás eu tive uma experiência terrível.
Não vou contar porque vocês vão dar risada. Mas então, depois eu canto para você. Se você perguntar para a Juscelene, ela vai contar com detalhes robustos e até mais coisas que você possa imaginar. Mas, meus irmãos, às vezes a gente fica com medo dos homens. E eu fiquei assim pensando, por que eu estou com medo dos homens? Porque essa mensagem Deus me deu exatamente nesses dias atribulados que eu estava atravessando as minhas férias. Essa mensagem veio nas minhas férias. Amados, a gente fala assim, por que eu vou temer? Que qual poderá fazer o homem? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Levanta a tua cabeça, irmão. Viva a felicidade de ser um crente em Cristo Jesus. Busque um avivamento. Aliás, orar pela igreja é orar pelo avivamento da igreja, tá? Não esqueça, no próximo domingo a gente orar pelo avivamento da igreja. Nós precisamos de uma igreja avivada, uma igreja que se interesse para as coisas do reino, uma igreja cujos membros aparecem nos trabalhos da igreja, pessoas que se envolvem no trabalho, que se interessam pelo reino de Deus, que amam a Deus, e que, vindo as provações e as perseguições, jamais haverão de abandonar ou negociar a sua fé. Então, querido, busque a Deus, acalme o seu coração, acalme, porque esses milagres estão reservados para os que são fiéis, assim como Pedro e parte da igreja. Se você ainda não é, torne-se um homem ou uma mulher de oração, experimente essas realidades em sua vida, elas se encherão de júbilo e alegria e fortalecerão sua fé, arrancando a apatia pelas coisas dos altos. Creia na justiça divina, assim como aqui e no mundo vindouro. Lembre-se que quando alguém mexe comigo, mexe com Deus. Não queira jamais fazer justiça. Deus o fará por você, ainda que pareça demorada. Desculpa, eu retornei aqui um pouco. Disponha o seu coração a anunciar o evangelho, pois a sua palavra e o seu reino estão em expansão, e Ele quer que você faça parte disso. Quantas pessoas você já evangelizou o ano passado? Para quantas pessoas você já demonstrou sua fé? Eu posso ter certeza que você me colocou lá o qual político preferido seu para as eleições de 2022, mas você falou uma vírgula de Cristo Jesus para as pessoas que estavam, você falou. Você chegou a abençoar alguém, a orar por alguém, a visitar um irmão da fé que está passando necessidade, a visitar outros irmãos, a orar por eles, pelos seus problemas. Você já tomou parte, conhecimento das circunstâncias que os povos da igreja passam? Mas se seu time ganha, isso é uma verdade, né? O Palmeiras está derrotando demais o Flamengo, então eu tinha que falar, né? Porque aí, então, o que acontece? A gente fica feliz, mas quando o time da gente perde, a gente fica, né, estressado. Às vezes nós damos mais importância ao time, ao político, ao futebol, outra coisa qualquer, mas não damos a Deus. As coisas de Deus, elas sempre ficam em segundo, terceiro, quarto plano. É preciso abrir os olhos, porque quando vier o reino de Deus, não haverá fé sobre a terra, não se achará fé sobre a terra. Abra os olhos para isso, e eu posso dizer para vocês, meus irmãos, eu tenho falado desde o ano passado, que o fim dos tempos se aproximam, a volta de Cristo está iminente, Jesus voltará a qualquer momento, e a igreja apática, sem vida de oração, sem vida de louvor, de adoração, ela não subirá, Às vezes nós procuramos igrejas que muitas vezes tentam alegrar o nosso coração. Procure uma igreja séria, que fala do amor de Cristo, e que fala que Jesus vai voltar, e que levará a sua igreja, e que haverá perseguições, e que o pecado é uma coisa hedionda para Deus. Busque igrejas que não queiram negociar a palavra de Deus, ou mudar a palavra de Deus. Amados, dispõe a pregar o evangelho. Essas realidades são mais para aqueles que passaram pela experiência da salvação, de outra sorte não poderia suportar. Caso você ainda não tenha experienciado Cristo em sua vida, volte os seus olhos para a cruz, na qual o amor de Deus foi demonstrado,
e abrace Jesus pela fé, para que receba o presente da vida eterna. Há uma ilustração que conta a história de um missionário que estava lá na África e por muitos e muitos anos serviu ao Senhor e sofreu diversas circunstâncias, perdeu a esposa, filhos, por enfermidades, por outras situações, ficou doente várias vezes, e agora já com a sua idade, já chegaram ao seu final, a sua idade final, ele voltar para o seu país, estava voltando para o seu país. E no mesmo avião estava também voltando um embaixador, depois de muitos anos servir ao seu país na África do Sul, ele estava voltando para o seu país também. E quando o avião, ele pousou no aeroporto, o comandante pediu para que todos aguardassem antes de sair da nave. A porta da frente do avião foi estendido um tapete vermelho, uma banda marcial estava lá para receber políticos, importantes, autoridades, para receber aquele embaixador. As portas do fundo, desceu o restante daqueles que estavam dentro do avião, simplesmente passando pelo cimento, para chegar até o local onde que eles iam pegar as suas malas e ir embora para casa. Aquele missionário, quando ele viu tudo aquilo que estava acontecendo com aquele embaixador, lá no coração dele, ele teve uma tristeza muito grande. E ele começou a pensar assim: Senhor, eu te servi por muitos e muitos anos na África. Lá perdi minha esposa, perdi meus filhos, fui acometido de várias enfermidades. Sim, ganhei muitas almas para Cristo, mas eu sofri muito. Agora que volto para o meu país de origem, não vem a minha agência missionária me receber. Não existe um coral para cantar louvores ao teu nome. Não existem autoridades da igreja para poder me abraçar. Me sinto só. Aí uma voz do céu falou para aquele coração, para aquele missionário: paciência, meu embaixador, você ainda não chegou em casa. Paciência, meu embaixador, você ainda não chegou em casa. Quando os sofrimentos vierem, quando você atravessar os vales sombrios, não fique reclamando, porque ainda você não chegou em casa. Paciência, você também não chegou em casa. Que Deus nos abençoe. Amém?